política moderna, tá? Adoro filosofia política. Então, ó, a concepção tradicional de política. Vamos lembrar lá, né, Grécia Antiga, Platão, Aristóteles, que eles não separavam a vida privada da vida política. Tudo essas vidas, elas são juntas e shallow now, né? Tá juntinha. Então eles colocavam essa questão de bem comum, justiça, valor, virtude, tudo englobado, né? E isso daí que traz felicidade e uma vida plena ao ser humano. Então nós somos animais políticos. Também falava sobre a sofocracia, que é um governo dos sábios, né? E ele fala também sobre o rei filósofo, que para se governar ele tinha que ter essas características que são dos filósofos, né? Que é essa questão de meio termo, de eu consigo ponderar, eu consigo deliberar, eu quero prover o bem comum, tá? Então são características tradicionais lá da Grécia Antiga. Assim, Pode? eu tava lembrando também que, tipo, são estilos de governo, me lembrou da paideia. Eu não lembro quem que foi. Paideia, educação. Isso. Tá? É a educação do cidadão mesmo, né? Tipo, homem grego, né? Ateniense. Tá. Então é tipo escola. Mas é paideia. A educação. Paideia significa educação, né? Então é quando o cidadão ele era educado mesmo. Aí, claro, óbvio, ele era educado para essas coisas políticas mesmo. Só que é o seguinte, na Grécia Antiga, cada um tinha a sua função. Então o escravo, ele não tinha essa paideia, essa educação que o filho do aristocrata tinha. Então tem essa diferença, né? Mas paideia é educação mesmo. Mas eu consigo entender, mais ou menos? Tá. E isso tudo tá interligado na vida política, né? E aí, gente, na Idade Média, como a gente pode lembrar, né? Igreja e política, né? A igreja, ela tava coladinha. Um bom governante, né? Ele tinha que ser um religioso, né? A igreja que comandava. Então, olhava-se muito esses valores cristãos. Tá, a igreja fez coisa que não é muito cristã? Fez. Os governantes também fizeram coisas que não era considerado cristão? Fizeram. Mas eu quero que vocês lembrem uma coisa, né? A corrupção, ela tá no homem, como eu sempre falo, tá? Então, saibam distinguir essas coisas, tipo democracia. Democracia, ele é um sistema que em tese, ele tem que prover coisa para o povo. Mas ele é corrupto? Sim, ele é corrupto porque os homens estão ali. Por isso que Platão falava sobre esse rei filósofo. Porque o rei filósofo, ele é menos suscetível a cair nessa corrupção, tá? Os utopistas, gente, utopia, né? Fantasia, né? Imaginação. Eles imaginavam sociedades perfeitas. E aí a perfeição, ela tem um paradoxo que vocês me cobrem quando a gente estiver em aula presencial, tá? Porque o paradoxo que eu tenho, ele viaja muito e não vai dar pra gravar videozinho não, beleza? Porque eu preciso que vocês debatam comigo. E ele fala sobre o Francis Bacon e sobre o Thomas More. O Francis Bacon, gente, ele é aquele da teoria dos ídolos, tá? Que ele faz uma epistemologia também. Sempre que aparecer a palavra epistemologia, é teoria do conhecimento, tá? E aí ele analisa como que vamos conhecer as coisas, ok, tá? Só que na questão de política, ele sim imagina que uma sociedade, ela pode sim chegar a ser perfeita. Eles imaginam essa questão do bem comum. E são utopistas, porque, gente, e aí? Existe a perfeição? A perfeição, se ela existisse, ela seria perfeição? Porque se ela existisse, a imperfeição não existiria. Então ela perderia o conceito de perfeição. Se a gente debate... Você entendeu o que você tá... Meu Deus, velho. Mas você entendeu? Deu pra entender, Então, excelente. É um paradoxo mesmo. É um paradoxo, né? Então, tipo bom. assim, pra mim a perfeição é a imperfeita perfeição. Porque se a gente tivesse uma vida perfeita, e aí? E o resto? E o resto? Não dá. The Não dá Good pra Place, ser você viu? O quê? Aquela série The Good Place? Não. Assiste pra você ver. Perfeita. Faz uma analogia bacana disso. Vocês também assistem. Então aqui, ó. O Thomas More é aquele que escreveu o livro, né? Utopia. Esse livro, ele é bem famoso e tal. E aí, nesse livro, ele
conta uma história, né? Essa questão de que essa perfeição ela pode sim ser alcançada. Se eu consigo pensar numa perfeição, eu consigo chegar nela, a gente consegue trabalhar para isso sim. E o ser humano, ele consegue fazer isso com a sua razão natural, né? É como se fôssemos bons, né? Então a gente conseguiria chegar nisso sim. E aí volta naquele paradoxo que eu falei. E aí, né? Então aqui, ó, gente, a política moderna. Então agora tem aquele afastamento da religião, agora é cada um pro seu lado, tá? Não foi assim, né? Trocou, mas aí o Maquiavel ele prega sim esse afastamento. Então a política ela ficaria autônoma desse poder da Igreja Católica. E aí, gente, o que Maquiavel prega? Ele prega fazer a política realmente como ela é, analisar a vida como a vida é, sabe? Não é uma utopia. Olha que a situação real do momento em que estamos vivendo. E aí, ao fazer isso, aí sim eu vou moldar a política para sanar aquele problema. E não ficar imaginando uma coisa que poderia acontecer, tá? Também ele fala que ter conflito em sociedade é normal, o conflito ele faz parte, o conflito ele é inerente à sociedade, ele é intrínseco a ela, tá? Então nós sempre teremos conflito de quem tem o poder e quem não tem o poder e talvez de quem quer ter esse poder. Então isso é natural, isso é normal. Então temos que trabalhar em cima disso, tá? Em cima do possível, do real e não em cima do utópico. Na apostila de vocês tem essa palavrinha aí, ó, agonístico. Que agonístico é qualquer comportamento de luta, ou combate ou conflito, tá? Sempre que aparecer essa palavrinha vai estar falando desse comportamento conflituoso, tá bom? E aí, gente, outra problemática é que a paz, ela é difícil, né, ser alcançada porque nós queremos buscar o nosso próprio interesse. Então, eu tenho interesse em ter poder, então eu vou atrás daquilo. Eu não penso no outro, né? Eu estou pensando em mim. Então isso é uma outra problemática que tem que analisar. Então o governante ele tem que prover para o bem comum. Tá? Tem até a frase, né, aí na apostila do Merleau-Ponty que a vida coletiva é um inferno. É, né, gente, né? Gustavo pode falar, né? Ensino médio é um inferno, nossa, né? Senhora, é horrível. Graças a Deus já passou. Então, gente, a vida em sociedade, ela é um inferno no sentido de que ela é conflituosa e que é dela e pronto, acabou. Porque nós somos seres que vivemos em grupo. Então, a gente tem que analisar isso mesmo, tá bom? Característica importante que eu gosto de falar do príncipe, Maquiavel, ele não usou essa palavra que eu tô usando não, assim, né? E nem a apostila apareceu. Mas o príncipe, ele é um administrador do poder. O príncipe, ele administra o poder, tá? Então, ele tem que saber lidar com todas as situações, para ele sempre prover o bem comum, tá? Então ele tem que ser inteligente, perspicaz, sagaz para isso. Essas características o príncipe ele tem que ter, o governante ele tem que ter. Lembrando que ele tem que atender o povo, tá? Porque o povo, a massa, né? A quantidade, ela é muito maior do que aquele grupinho que tá com ele, né? Daquele grupinho de monarcas, né? Que tá com ele. Então, aquele grupinho ali, ele não tem que deixar falar na orelha dele, não. Ele tem que o quê? Pensar no povo, tá? Mesmo que ele não consiga deixar todos felizes, ele tem que sempre pensar nessa massa, porque é essa massa que legitima o poder dele. Como administrador de poder, ele tem que saber ler os sinais entre o que fazer, né? Com a situação real, para ele conseguir prover o bem para essa massa. Espero que vocês tenham conseguido entender essa questão de administrar poder, tá? E na apostila aí fala de duas características, virtude e fortuna. Fortuna, gente, é sorte, tá? Bem, uma tradução bem tosca para vocês gravarem. A vida é uma contingência, né? Então eu tenho que saber lidar com a minha sorte, com a minha fortuna. Tá? Saber lidar com os acontecimentos. Virtude são as qualidades de um bom governante: firmeza, astúcia, saber lidar com as coisas, tá? São esses os conceitos, não pode esquecer. E aí nós temos que lembrar do utilitarismo, né? Os fins vão justificar os meios. Como ele vai ler o sinal, às vezes ele vai fazer alguma coisa para um bem maior que às vezes não vai ser bom para um grupo, mas não interessa. Eu olho o fim e não o meio. Então, por exemplo, se ele precisar, sei lá, tacar fogo em algum lugar para ser um bem geral, ele pode fazer.
porque ele vai olhar como que ele chegou ali, né? O fim bom, tá bom? Não importa o meio que ele fez. E ele separa também essa questão de público e privado, tá? Porque isso é relativo. Por que eu tenho que falar sobre Maquiavel? O termo maquiavélico ele ficou pejorativo, porque é o seguinte, Maquiavel ele separou essa questão da igreja, do príncipe ser virtuoso, valores cristãos. E aí a palavra ficou tipo como você é maquiavélico, você é mau, você não tem virtude, você não tem ética. Isso é pejorativamente falando, porque ele colocou o dedo na ferida de muita gente, tá? Então a palavra maquiavélico ganhou esse conceito. E ele faz ele fala sobre o absolutismo, sim, né? E que o absolutismo ele pode sim prover um bem comum. Só que aí, como ele coloca o poder, ele enxerga que o poder está na mão do povo, né? Porque é o povo que legitima, que deixa. Depois ele instaura, né, uma coisa mais republicana, tá bom? E aí, como o príncipe ele tem que saber ler os sinais, existem momentos que vai ter que ter esse governo absoluto e momentos que ele vai ter que se tornar uma república com uma maior participação do povo. Então tem que saber separar isso, tá bom? Um beijo e obrigada!